Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de ângulos que a gente só fez iniciar na aula passada, tá bom? Unidade temática: geometria, grandezas e medidas, objeto de conhecimento específico, giros e ângulos e o ângulo reto. O que me vem à cabeça quando visualizo a palavra ângulo? A gente tem definição de ângulo, né? Afinal, o que é ângulo? É o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto onde ela parte é o vértice do ângulo. A gente viu em aula passada o que seria uma semirreta, pessoal. Uma semirreta é uma reta, né, um pedaço de uma reta que ela vai ter uma origem e ela não tem fim. Então, ela vai ter marcada por uma setinha aqui também, ó, no final dela. Essa representação aqui é a representação do ângulo. E como a gente vai ler isso? O ponto R, ele é o vértice. Lembre-se que o vértice, né, ó, é aquele pontinho, ó, formado pela união de duas arestas lá nos poliedros que a gente estudou. Então, aqui vai ser, o vértice vai ser esse ponto aqui também, formado por a união dessas duas semirretas, tá bom? Como é que a gente vai indicar esse ângulo? Esse ângulo pode ser indicado por ARH. Por que ARH, tia? Ó, vocês observem aqui que tem a letra A, tem um R, depois tem um H. Ou por H primeiro, R e depois o A. O vértice sempre vai ficar no meio na nossa representação, e no caso aqui o vértice é o R. A gente pode usar esse acento circunflexo para representar o R. Ou usar somente o R e o circunflexozinho para indicar que é um vértice. Temos aqui outra representação, né? Observem que como é que vocês vão identificar o ângulo, né? Como vocês vão identificar isso aqui tudo. Aqui tem um lado A, tá? O vértice O, observem pelo nome. O lado B, né? Então, a notação aqui, como é que a gente vai identificar esse ângulo? A, O, B. O, que está no meio, é o nosso ângulo, que é o que vocês observam aqui, que é o vértice. E a letra B, tá? Então, é o lado A e o lado B e o vértice O. Esse conteúdo é somente de observação e compreensão relacionado a isso, tá bom? A gente não mexe muito com cálculo agora, mas é importante vocês entenderem. Então, de forma geral, usa-se 3 letras maiúsculas, duas que marcam o ponto da semirreta, que forma o ângulo, e uma que representa o vértice, que pode estar acompanhado ou não do acento circunflexo. Então, mais uma vez, aqui a representação. Se eu pedir para vocês indicarem aqui quem são os vértices, né? Quem são o ângulo e quem são a semirreta. Então, a gente tem aqui A, O, B. Poderia também ser o B, O, A. É justamente a posição que está aí. Eu não posso colocar o O primeiro, tá bom? B está indicando a semirreta, né? O ponto da semirreta. E A está indicando também a outra semirreta. Lembrando que semirreta, ela tem origem. No caso aqui, a origem dela está sendo no ponto A. E ela está se estendendo até o ponto B. Observe que o ponto B ela tem uma setinha. Essa setinha está indicando que ela é infinita. Semirreta sempre vai ser assim. Uma reta ela não tem a origem. Ela vai aumentar tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Então, aqui o ângulo, né? Como é que eu represento esse ângulo? AOB, que a gente falou que poderia ser sem um acento circunflexo, ou o AOB, ou somente o O, né? Que o O só vai indicar o ângulo com acento circunflexo. Os ângulos, eles estão sempre presentes em nossa vida e quase não nos damos conta. Vamos ver? Em vários objetos, a gente observa a presença de ângulo, porque o ângulo é o quê? É o encontro de duas semirretas. Então, o fato de ter essas figuras assim, ó, a gente vê a presença de ângulos.
O relógio a gente vai estudar com mais detalhe, porque o relógio ele vai indicar a quantidade, né? A abertura do relógio do ângulo vai indicar o tamanho do ângulo, a medida do ângulo. Um pouco de história. No segundo e primeiro milênio a.C., habitava a Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao Iraque, vários povos conhecidos como civilização da Babilônia. As civilizações antigas da Mesopotâmia desapareceram, no entanto, alguns dos seus legados nos acompanham até no dia de hoje. Por exemplo, a contagem do tempo e a medida dos ângulos. Então, a medida dos ângulos ela foi feita nessa época. No passado, achava-se que o ano tinha 360 dias, pois esse era o período aproximadamente em que se repetiam as estações. Depois foi descoberto que isso não. Os babilônios utilizavam um sistema de numeração de base 60. Por isso foi muito natural dividir o círculo em 360 partes iguais, o que chamamos hoje de grau. Tá bom? Um círculo ele tem 360 graus, que é a soma de todos os ângulos, tá? O grau, por sua vez, ele pode ser dividido em 60 partes novamente iguais, que é um minuto. A gente sabe que o tempo, né? 60 é nosso valor padrão que a gente consegue medir o tempo. 60 segundos, 60 minutos e assim sucessivamente. Assim, o grau é uma invenção dos babilônios que entraram para a história da ciência, deixando essa contribuição que utilizamos até hoje. Quais são os submúltiplos do grau? Um grau corresponde a 60 minutos. Então, um grau ele é representado por esse símbolozinho aqui, dessa bolinha, né? E o 60 por essa aspa. Os ângulos eles estão associados à ideia de giro. Como a gente já viu lá na história, né? Uma volta completa equivale a 360 graus. Então, a gente observa aqui a presença do relógio, que vai indicar essa volta completa. A gente sabe que inicia aqui no 12, né? E a gente completa 12 horas fechado quando os dois ponteiros estão aqui nas 12 horas. Então, observa que esse primeiro relógio aqui na primeira volta, ó. Essa setinha ela está indicando o giro que o relógio está dando, tá? Ele tá fazendo um giro da esquerda para a direita, certo? Então, ele vai do 12 e termina no 12. Então, a gente está tendo um giro, uma volta completa. Meia volta. Observa a setinha, ó. Ele está indo do 12 até o 6. Meia volta completa. Observe o outro aqui, a outra setinha, ó. Ele vai do 12 ao 3. Ele vai dar um quarto de volta. Tio, o que é um quarto de volta? Um quarto, pessoal, é porque ele está dividido em 4 pedaços. Então, só está coberto um pedaço. Então, quer dizer que é 1 de 4, tá bom? Observe a imagem aqui no desenho, um quarto de volta. E vejam que ele está amarelinho aí, só uma parte. E essa parte corresponde a um pedaço de 4 pedaços. Mais uma vez aqui, ó, nessa parte de baixo, relógio vermelho. O giro de meia volta em sentido horário, né? No sentido horário é na hora que a gente consegue olhar a hora, não é ao contrário. Então, vê aqui, ó, do 12 até o 6. Vai ser um giro de meia volta. Giro de uma volta completa, ó. Em sentido horário também. Então, vai do 12, então tá completando o ciclo aqui, fechando no 12 também. Então, deu a volta completa. Giro de 3 quartos de volta em sentido horário. Então, é outro sentido aqui, ó. Ele tá no 12 e tá no 9. Hoje a gente vai somente conhecer a questão dos ângulos e seus graus, seus respectivos graus. A gente não vai se deter muito em vocês entenderem agora, porque a gente vai fazer isso nas próximas aulas, tá bom? Os ângulos podem ser classificados de acordo com o tamanho da sua abertura. Temos o ângulo agudo, temos o ângulo reto e o obtuso. O agudo ele vai ter uma medida menor que 90 graus. O ângulo reto ele vai ter igual a 90 graus. Observem que o reto ele é quadradinho, tá vendo? A representação do ângulo reto sempre vai ser quadradinha. E o ângulo obtuso vai ser 90 maior que 90 graus. Então, observa aí a representação. O ângulo reto 90, o ângulo obtuso mais que 90 e menor do que 180, e o ângulo agudo menor do que 90. A gente vê a presença do relógio, né? Essa imagem está lá no livro de vocês, o giro de uma volta e uma abertura de um ângulo completo, ó.
Quando ele dá a volta completa, ó, o S, ele se encontrou aqui, o ponto de saída e o ponto de chegada, eles se coincidiram, tá igual. O segundo, giro de uma volta e meia, né? Metade da volta, meia volta. Ele só cumpriu metade do percurso aqui, ó, o S e o C, tá vendo? Um giro de uma quarta de volta e a abertura do ângulo, né? Que é o ângulo reto. Vê que o ângulo reto sempre vai ser quadradinho. E o giro de um oitavo de volta e a abertura de ângulo de uma volta. Então, é só um pedacinho aqui, ó. Da saída até a chegada, né? Foi apenas um pedacinho. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom?